Abrimos esta edição te levando para Campos do Jordão, para conhecer a Casa da Xilogravura. Há 30 anos, o museu conta com milhares de obras de centenas de artistas brasileiros e estrangeiros. A reportagem é de Thaís Orlovic. Todas essas figuras que você está vendo é a xilogravura. Parece pouco, mas não é não. Fundada em 1987, o local expõe um acervo com mais de 5.000 obras de 300 xilógrafos. Dessas, pouco mais de 200 estão expostas. E é aqui que os extremos se encontram, o passado e o presente, da xilo ao chip. O museu é único em seu gênero no Brasil por manter uma marcante coleção de arte. E os pioneiros do Brasil estão expostos como Lazan Segal, Danúbio Gonçalves e Oswaldo Gold. Bom, eu nunca pensei em montar um museu, né? E esta casa era a minha casa, não era um museu. O que acontece é que quando eu fui fazer um curso de xilogravura e fiquei tão empolgado, passei a frequentar exposições de xilógrafos e comprei vários autores. E fui colocando essas obras desses vários autores na minha sala. Aí tinha cerca de uns 15 autores na sala e eu olhava para aquelas obras e dizia, mas isso é tão bonito e só eu estou vendo. Precisava pegar e fazer com que as pessoas pudessem ver essas obras desses vários autores. Daí eu peguei esta sala, que era a garagem da casa, mais 2 cômodos ali, juntei, abri uma porta por ali para as pessoas poderem entrar pela praça e montamos essas 15 ou 20, eu não lembro mais quantas eram, mas eram poucas obras, e as pessoas começaram a visitar. Isso foi há 30 anos atrás. De acordo com o livro de autoria de Costella, O Museu e Eu, foi aqui mesmo que Leda e Antônio se casaram. Segundo o fundador e diretor do museu, por ano passa aqui em média 15.000 visitantes. Ver todas essas obras de artes assim organizadas, não imagina os cuidados que é preciso ter. Você manter uma obra na íntegra, você tem que ter cuidados com o material que você usa para não acidificar, você tem que ter cuidado com a umidade, você tem que ter cuidado com a iluminação. Tudo isso é um trabalho que a gente está sempre atento. Então, quando você me viu andando por aqui pelo museu, vendo se já tem algum fungo no vidro, precisa limpar, se já tem alguma moldura que está com algum probleminha de umidade, você já tem que ir atrás, porque você tem que preservar isso o máximo possível para o futuro. A Gisele não foi aluna de Costella, mas o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi a vida deste poeta. O professor Costella, como ele é conhecido e chamado por muitos, ele não foi o meu professor, mas eu moro aqui em Campos do Jordão. E eu conheci o museu através de uma visita escolar, porque o museu ele sempre recebeu escolas do município e de outras cidades também. E eu conheci o museu e já sabia que eu queria cursar jornalismo, e aqui eu conheci a história, parte da história da comunicação, e me apaixonei pelo museu, por toda a história que conta. E no último ano da graduação, eu já sabia que eu queria escrever um livro. E como eu gostava muito de jornalismo cultural, eu montei um projeto, para fazer algo relacionado com a Casa da Xilogravura. Comecei a pesquisar e vi que não tinha nada a respeito da biografia dele. Haviam algumas matérias, reportagens, mas era muito incompleta. Então eu tive a ideia de escrever a biografia dele. Ele aceitou e aí nasceu o livro. Costella se apaixonou primeiro pela arte, depois decidiu compartilhar isso com todo mundo. Fora o amor pela esposa, pela xilogravura, Antônio também teve um outro amor. O Chiquinho foi um cachorro muito especial, né? Ele nasceu nesta casa, onde hoje está o Museu Casa da Xilogravura, e se tornou tão afeiçoado a mim e a minha mulher que quando nós viajávamos era preciso levá-lo junto, porque ele não comia quando nós não estávamos em casa. Daí, quando eu fui dar aula em Portugal, ele foi junto também, depois viajou conosco até a Grécia, enfim, foi uma longa viagem de muitos meses. E quando eu voltei, escrevi um livro em que ele era o narrador da viagem. Isso gerou um interesse muito grande. E isso alterou o destino da editora Mantiqueira, que é a mantenedora do museu hoje, porque até esse livro a editora era um hobby, não dava lucro, porque os meus livros que tinham mercado davam para editoras comerciais grandes.
Como eu editei o Patas na Europa, que foi esse livro, pela Mantiqueira, a editora passou a dar lucro, porque esse livro fez sucesso graças ao fato de ser um narrador um cachorro. A nossa colega de trabalho não conheceu o Chiquinho, mas já ouviu muitas histórias sobre essa amizade. No tempo que eu fazia a faculdade, eu ouvia muito dos professores a história de um ex-professor que hoje é dono de um museu em Campos do Jordão. E o que eles contavam pra gente era que ele tinha um cachorrinho e ele levava esse cachorrinho para a faculdade. Durante todo o tempo que ele ficava dando aula, o cachorrinho ficava dentro do carro e na hora do intervalo os alunos já tinham até amizade com o cachorrinho, que sabiam o nome, brincavam com ele. E que esse professor foi um grande professor no curso de jornalismo na faculdade, tanto que deixou a história para os outros professores contarem para a gente da experiência, do quanto ele era bom, do quanto ele era um bom professor. Sobre a paixão de Antônio Costela por contar histórias, poderia ser escrita em muitos outros livros. A arte engrandece a alma das pessoas. A arte faz com que as pessoas passem a sentir algo que não sentiam antes de vê-la. E a xilogravura contribui também nesse sentido como uma das formas de arte para esse resultado. As pessoas ficam melhores e vivem melhores e se sentem melhores na medida em que tem a oportunidade de contatar a arte. A arte é uma maneira de iluminar a vida, como disse alguém que escreveu no livro de presença do museu. Uma frase que diz assim: entrei nesse museu com a noite na alma e aqui encontrei o sol.